Oi, gente, tudo bem? Cris Babusca, da TV Mamãe Coruja. E hoje nós vamos fazer nessa aula aqui, ó, essa bolsinha linda aqui, dessa ursinha maravilhosa, que é um dos roxinhos que a gente tem lá no nosso site. Então, eu vim mostrar pra vocês que, apesar de ter feito com o roxinho da ursinha, vocês podem fazer com qualquer bichinho que vocês quiserem. Só prestando atenção que aqui onde eu coloquei as orelhinhas, ó, se, por exemplo, for um macaquinho, as orelhinhas vão ser aqui, ó. Se for o elefantinho, a orelhinha vai ser aqui na lateral, ao invés de ser aqui em cima. Além de eu ter usado aqui, ó, R2 em todas as partes, eu usei também Velboa. Então, dá um volume maior, tá? E aí, o que tem que ser feito? A hora que for fazer as partes do meio aqui, que são as divisórias, usar um material mais maleável, como o feltro. Vamos para a aula, então? Nós vamos começar pelas orelhinhas e eu vou usar as matrizes do tamanho de 10 por 10, tanto do roxinho quanto das orelhinhas. Aqui, ó, gente, é TNT do fininho, tá? Nós fizemos a marcação aqui das orelhinhas e agora eu vou pegar um pedacinho de Velboa, vou ver a direção do pelinho, ó, e vou posicionar aqui para poder prender o tecido. Agora vão ser feitas as marcações da parte interna da orelhinha. Agora eu vou pegar aqui um pedacinho de plush mais clarinho, o plush, e vou colocar aqui para fazer esse detalhezinho dessa parte interna. Agora nós vamos recortar aqui o excesso desse tecidinho para voltar lá e fazer o ponto cheio de acabamento aqui. E para isso, nós vamos colocar aqui um pedacinho de plástico para que o acabamento fique perfeito. O plástico vai servir de base para a linha e não vai deixar ficar resquício de tecido, principalmente porque esse tecido aqui ele é felpudo, então a linha pode sumir no meio dele. Agora nós retiramos aqui esse plástico. E agora nós vamos posicionar esse tecidinho aqui, frente com frente, para poder finalizar a orelhinha. Agora nós vamos tirar todo o material do bastidor e nós vamos recortar aqui em volta, deixando uns 3 milímetros depois da costura aqui, para proteção. E aqui embaixo nós vamos deixar um pedacinho a mais, um meio centímetro a mais, para poder depois prender lá na bolsinha. Agora é só desvirar e a orelhinha já tá pronta. Ajeita assim, ó. Vamos reservar as orelhinhas então e vamos pro bordado do rostinho. Com a matriz da bolsinha aqui, da aba da bolsinha aberta, eu vou agora vir aqui em arquivo e vou em mesclar. Daí eu vou escolher aqui qual a matriz que eu quero mesclar com aquela, que no caso é o rostinho da ursinha, e vou dar um ok. A matriz da ursinha, ela veio nessa posição, porque ela é para bastidor 10 por 10, mas a gente pode usar ela nesse bastidor aqui também. O jeito mais fácil para a gente poder fazer isso aqui, virar e ficar certinho aqui na aba, é só vir aqui, ó, nessa ferramentinha, girar para a esquerda, e ela já girou. Se vocês quiserem conferir se ela está centralizadinha, é só vir aqui, ó, nessa ferramenta, para o mouse em cima, ela escreve aqui, ó, centro. Então, clicou aqui, ela está centralizada. Então, já está pronto para bordar aqui. O que que acontece? Se eu bordar do jeito que tá aqui, ó, gente, vocês estão vendo aqui? Primeiro ela vai fazer a aba inteirinha, ó, tá aqui, ela vai fazer a aba inteirinha e depois ela vai vir bordar. E eu não posso fazer isso, porque senão não dá certo. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma ediçãozinha aqui, ó. E como que a gente faz essa edição? A gente vai clicar aqui, no primeiro quadradinho das cores, e vai clicar aqui nesse quadradinho com o botão direito do mouse. Abriram essas opções, a gente vai colocar aqui separar todas as cores. Aí aqui as etapas da aba foram separadas. Vermelha a marcação inicial. O
Quem já conhece a gente sabe que a gente tem essas cores para essas marcações. Vermelho, marcação inicial, verde, marcação para manta, azul para costura e um outro azul aqui porque é para costura novamente. Só que a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a marcação, a gente vai colocar a manta, ou no caso eu vou colocar um feltro para ficar mais molinho. Quem quiser usar manta também pode, a R1 ou R2. E a gente vai colocar o tecido para segurar. Eu vou usar o velcro aqui para ser o tecido principal do rostinho. Depois disso, vem o bordado. E o bordado tá lá embaixo. O que que a gente faz? A gente clica aqui no bordado, ele ficou selecionado, o rostinho. Agora a gente clica nele, segura e arrasta aqui para cima desse aqui, ó, da costura do tecido. Aí vai perguntar qual opção você quer. Inserir após o objeto, após esse aqui. Então, ela veio parar aqui, ó. Depois que você fizer o bordado, todas as etapas dele, aí sim vai vir a parte de você colocar tecido de novo, direito com direito, por cima daqui do bordado, para poder finalizar essa aba. E tem uma aberturinha aqui, ó, que vai ser por onde nós vamos desvirar, tá bom? Então, fizemos isso daqui, agora o que que a gente tem que fazer? A gente separou, agora a gente tem que unir tudo novamente. Então, o que que a gente faz? A gente pode dar um Ctrl A aqui no meu teclado, ó. Eu venho aqui e dou um Ctrl A para selecionar tudo. Então, ficou tudo selecionadinho aqui, ó. Ou então, você pode vir aqui também no Editar, Selecionar e selecionar tudo. Dá na mesma, que é o Ctrl A. Selecionou tudo. A gente vem aqui em cima, ó, onde tá Unir. Aí, ficou tudo numa matriz só. Ficou tudo junto aqui, ó, na ordem certa, tá bom? Então, agora que tá assim, eu vou salvar essa matriz. Vou salvar aqui, ó, salvar como? Eu vou dar outro nome para essa matriz para poder eu não perder a aba original. Então, eu vou colocar aqui, ó, bolsinha, ursinha. E vai salvar aqui dentro dessa pastinha mesmo. Salvar. Ó, e vou dando ok, tudo bem. Agora que já tá salvo, eu vou colocar essa matriz no pendrive pra gente ir lá bordar. Olha, gente, a matriz já tá aqui na máquina pra bordar. Eu tô usando o rostinho da ursinha, mas vocês podem usar com qualquer bichinho que vocês quiserem, com qualquer rostinho que vocês adquirirem, tá bom? Então aqui é o bastidor 13 por 18, ele tá com TNT fininho. Agora que fizemos a primeira marcação, eu vou cobrir aqui, ó, e eu vou usar feltro como estruturador. Quem preferir manta, R1, R2, pode. Mas como eu quero deixar mais molinho, mais maleável, eu vou colocar o feltro. Agora, gente, eu vou colocar aqui um pedaço do meu velcro, que é o tecidinho principal que eu escolhi para o rostinho da ursinha. Vocês podem usar plush, tecido que vocês preferirem, tá? Agora ela vai bordar as bochechinhas. Quem quiser colocar um nacarado aqui para dar um brilho, pode colocar. Tá? Nesse caso aqui eu vou colocar sem nacarado. Agora nós vamos fazer a marcação pro focinho. Feita essa marcação aí do focinho, agora a gente vai colocar um outro tecidinho e eu escolhi um pedacinho de plush da mesma cor das orelhinhas, daquele detalhe das orelhinhas. Se atentem na direção do tecidinho. Vou colocar aqui para fazer esse detalhe. Agora nós vamos cortar o excesso desse tecidinho aqui e já vamos colocar sobre todo o rostinho um pedaço de plástico, porque vai vir fazendo o acabamento do ponto cheio agora aqui e depois vai fazer também a marcação do narizinho dela aqui e o restante do bordado. Então o plástico vai facilitar para dar um acabamento mais bonito. Agora que já foi feito esse acabamento, eu vou segurar aqui, ó, e vou puxar o plástico só daqui de dentro, porque ele vai fazer agora a marcação pro narizinho, mais um aplique de narizinho. Então, eu não quero que fique plástico ali dentro, eu tiro. Quem não liga, esse plástico aqui nem faz barulho, tá? Pode deixar. Marcação feita, eu vou posicionar aqui, ó, um pedacinho de suede marronzinho, porque eu vou fazer todo o bordado dos olhinhos, do narizinho, de marrom.
Agora nós vamos recortar o excesso aqui do narizinho, vai fazer o bordado do rostinho, mas também já vai vir aqui o ponto cheio de acabamento desse narizinho. Vamos pro bordado do rostinho. Agora nós vamos bordar o branquinho dos olhos. E a Valéria, ela tem uma dica muito legal, que quando você vai bordar preto, você usa um plástico preto, que o acabamento fica bem melhor, né? Não fica nenhum resquício do tecido de baixo. E agora, como eu bordei os olhinhos, tudo de marrom, eu quero usar o branco, eu vou usar um plástico branco, mais leitoso aqui, para poder ficar bem branquinho. Agora, a gente vai retirar esse plástico. Se ficou alguma coisinha, depois é só tirar com a pinça. E agora a gente vai usar as orelhinhas que a gente tinha reservado. Se lembram que eu pedi para deixar um pouquinho a mais de tecido aqui para baixo? Porque agora nós vamos posicionar essa orelhinha aqui em cima. Então, seria legal você posicionar essa linha da costura aqui, né? Nós vamos posicionar frente virada para baixo, aqui nessa linha. Então, a gente vai olhar aqui e vai colocar aquela linha ali, para na hora que for fechar toda a costura, ele passar todo aqui e não aparecer essa costura aqui. Então, a gente vai posicionar essa linha em cima da outra e a costura vai vir aqui, ó, tá? Pra gente posicionar e ficar bem centralizadinho, a gente vai medir aqui a cabecinha dela. Ó, ela tem daqui aqui 13 centímetros. Metade de 13 é 6,5. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou marcar o meio da cabecinha. Desse meio, eu vou colocar aqui 2 centímetros e mais 2 para lá. É a partir desses 2 centímetros é que eu vou posicionar a orelhinha. Vou colocar e vou prender com a fita. Vou dar um zoom aqui para vocês entenderem a marcação, ó. Essa linha aqui que eu não quero que apareça, ela tem que ficar em cima dessa outra linha aqui, ó. Então, eu encosto praticamente ela na linha. Posicionadas as orelhinhas, meninas, eu vou colocar um tecidinho de forro. Vou colocar uma tricoline de poá, frente com frente. Uma dica, tem meninas que preferem prender as orelhinhas, a parte da cabecinha quando fazem naninhas, na máquina de costura. Se vocês preferirem, quando chegar nessa etapa aqui, vocês podem tirar todo o material do bastidor, levar para a máquina de costura, prender as orelhinhas aqui, ó, e depois prender o paninho de frente com frente aqui também na máquina de costura, seguindo essa costura aqui, ó, pelo lado de trás, tá? O tecido já está todo colocado aqui com fita crepe para facilitar. E a gente agora vai levar lá para a máquina. Quem tem a função de levantar o pezinho calcador nessa hora, seria bom levantar um pouquinho, tá? Eu vou levantar aqui no meu e já vou mostrar, porque tem meninas que não sabem como que faz isso. A máquina 1430, 1530, elas já tem essa função, tá bom? A gente vem aqui, ó, nesse ícone que parece uma folhinha aqui, clica aqui e vocês vão passando aqui as setas, ó, até achar aqui onde está a altura do calcador. Tem vários itens aqui, ó. E aqui a altura do calcador tá em 1,5, eu vou aumentar para 2 aqui e volto no fechar. Vamos lá. Costura finalizada. Agora a gente pode tirar todo o material do bastidor. E aqui, ó, gente, quando estiver chegando aqui perto da costura, a gente vai parar aqui e vai deixar um pedacinho a mais, porque a gente vai desvirar, então fica um pedacinho pra gente jogar pra dentro, ó. Deixa um pedacinho aqui a mais. Vem aqui, ó. Aqui nesses cantinhos eu posso tirar a pontinha. Cuidado para não cortar a costura. Aqui, bem aqui perto da onde a gente vai posicionar o botão, eu posso dar um piquezinho aqui para facilitar e ficar bem bonito o acabamento. E agora nós vamos desvirar. Ó, a abertura... a gente pode também aproveitar aqui, ó, e já cortar, principalmente se vocês usarem manta, para não ficar muito grosso. Nessa hora aqui, vocês vão cortar o estruturador, ó.
não ficar grosso na hora da costura. Deixei os tecidinhos, estão vendo? Deixei os tecidinhos, mas o estruturador aqui é mais grosso, eu cortei. Agora a gente vai desvirar. Para desvirar, tranquilo. Ó, a gente abre aqui, abre a bolsinha aqui, ó, empurra o cantinho, é mais fácil começar pelo cantinho. Empurra o canto aqui com o dedo mesmo, ó, e traz aqui para abertura. E aí a gente vai desvirando com calma, tá? Ó, a parte que eu falei que a gente deixou a mais, ela já vai até entrando, ó. A gente faz isso aqui, ajeita. Vou pegar um pincel para virar aqui a parte do botão, ó. A gente não vai rebater agora aqui, porque depois nós vamos emendar a aba com a parte de trás da bolsinha. E aí, na hora que a gente fizer essa costura, ela já fecha aqui, ó. Vamos passar direitinho no ferro, para ficar bem certinho. E depois a gente vai costurar ela na parte de trás da bolsinha, tá bom? Nós vamos deixar a abinha reservada. E eu coloquei aqui de novo um TNT fino no bastidor 13x18 pra gente começar a fazer a parte agora das costas da bolsinha. Ó, gente, a matriz das costas da bolsinha é essa maior, que tá ali 179 por 129. Seria 13x18 exatamente, tá bom? Então, ela é um pouquinho maior do que a parte do bolsinho. Vamos fazer a primeira marcação. Agora, nós vamos posicionar o feltro, no caso que é o meu estruturador. Quem estiver usando manta, vai colocar manta. E vamos lá. Agora que a gente já fez a costura aqui, prendendo esse tecidinho de feltro, a gente vai colocar o tecido principal, que no caso eu tô usando o véu boa, a gente tem que olhar a direção do tecido, ó. E depois a gente vai colocar aqui junto, frente com frente, a tricoline. E vamos colocar aqui em cima dessa costura que a gente já fez. Eu vou prender com fita crepe para ficar mais fácil. Olha, gente, costura feita. Agora a gente vai tirar todo o material aqui do bastidor pra gente poder recortar o excesso e desvirar. Eu vou cortar aqui, ó, usando a minha régua, deixando uns 3 milímetros de sobra da costura. E só vou usar a tesoura aqui nas partes arredondadas. Terminando de desvirar aqui, ó, se precisar, usa a ajuda aqui de um pincel, algo que não seja pontiagudo. Fizer isso aqui com a tesoura, é perigoso cortar aqui o seu tecido. Agora a gente vai esticar e vamos passar o ferro para ficar bem direitinho. Essa parte arredondada aqui é a parte de baixo da bolsinha. Aqui a gente vai fazer uma bolsinha com 2 repartições. Com essa parte feita, gente, vai ser bem simples de montar. Tá? Depois nós vamos fazer essa costura aqui, ó. Nós vamos colocar a abinha para costurar aqui. Vamos passar uma costura aqui na beirinha para emendar. Quem quiser fazer só um bolso nessa bolsinha, aí simplesmente vai fazer mais uma parte exatamente como essa, porém um pouquinho menor, porque ela vai pegar aqui. E você já vai ter o seu bolso. Agora, essa bolsinha aqui, nós vamos fazer com 2 bolsos, vai ter 2 repartições. Então, além dessa externa, que vai usar estruturador, forro de tricoline e o véu boa, que é a última parte que vai ser aqui de fora, nós vamos precisar de mais 2 vezes assim. Estruturador, tricoline e frente com frente, tricoline novamente. Vai ser o mesmo processo. Faz isso, desvira, para poder ter 2 partes que nós vamos fazer aqui do meio das repartições, tá bom? Olha, gente, não se esqueçam de trocar a matriz, tá? Porque a matriz dos bolsinhos, ela é menor. Ela é essa aqui, que tem 15,5 de altura, tá? Por 13. Então, o bolsinho e as repartições vão ser com essa matriz menor, mais baixinha. Marcação feita, vamos colocar aqui o feltro.
Agora vai ser tricoline de frente com tricoline, que é uma das repartições. Olha, gente, costura feita, mesmo processo. Vou tirar as fitas, vou arrancar tudo do bastidor, vou cortar. Aqui, quando a gente for desvirar, nós só vamos vir aqui, ó, e desvirar pelo buraquinho de tricoline com tricoline, que tá sendo o meu forro. Então, vou fazer mais um desse daqui, ó, já tô tirando para liberar o bastidor. E por último, o que tem a parte externa, que vai ser tricoline com velcro. Olha, pessoal, então nós temos aqui a parte da aba da bolsinha, a parte das costas e três partes aqui embaixo do mesmo tamanho, ó. Elas são um pouquinho menores do que aquela ali, como vocês podem ver, ó. 1,5 cm menor do que as costas. Então, nós temos três partes aqui. Duas que eu falei para vocês que tem dentro o feltro, tricoline, tricoline. Mesma coisa essa daqui. E essa última aqui, que vai ser a parte externa, tem o velcro do lado principal. Assim como as costas e assim como a carinha. Nós temos que fazer duas tirinhas para a gente colocar a alça da nossa bolsinha. E aí, a gente vai utilizar um tecidinho de 13 centímetros de altura aqui por 5 de largura. Então, a gente vai dobrar ao meio, como eu fiz aqui, ó. Passei o ferro, dobrei de novo, encontrando essa parte no meio, encontrando essa parte no meio e dobrando novamente, como a gente faz um viés. E agora que já tá assim, nós vamos passar uma costurinha de cada lado aqui, pra gente ter as nossas duas tirinhas e vamos cortar o meio depois. Enquanto a gente vai fazer essa costura aqui, vocês estão vendo que aqui, ó, nas aberturas, continua aberto, tá vendo? Só que onde tem velboa, ela não fica certinho. Então, eu vou usar um pouquinho de cola aqui. Vou usar a Tech Bond T6000. Vou colocar uma colinha aqui para fechar e vou prender com um clipezinho. Enquanto eu vou fazendo a tirinha, vai secando. Pessoal, quem não tiver essa cola, pode também, se preferir, fazer um pontinho invisível aqui. Quem também já tiver prática, não quiser fazer nada e só na hora que for montar, passar a costura, também vai fechar do mesmo jeito, tá bom? Eu quis fazer assim para ficar bem certinho. Bora costurar aqui com meio pezinho de máquina. A gente dá um retrocesso, início e fim. Fizemos a tirinha e agora a gente vai cortar o meio para ficarmos com duas tirinhas. Pessoal, junto com esse projetinho, vocês vão receber aí essa postilhinha, ó. Ela tem aqui o molde da marcação que a gente vai fazer agora nos bolsinhos, estão vendo? Tem o molde da marcação do bolsinho, a marcação de onde a gente vai colocar a tirinha, ó, pra alça. E aí, nessa parte aqui, vocês estão vendo que tá bolsinho 3 vezes. São os 3 bolsinhos que a gente fez desse tamaninho aqui, ó. Tá vendo? E nós vamos fazer o seguinte, para facilitar a nossa marcação, vou pegar aqui, ó, o meu furador manual e bem aqui no cantinho eu vou furar só para poder marcar com a caneta depois em cima do tecido. Então, fiz um furinho aqui na pontinha, outro furinho aqui na pontinha. E vocês vão ter também 2 modelinhos dessa bolsinha. Tem essa aqui, que tem para botão tic-tac, que já vem até aqui o lugarzinho para se colocar o botão. E vai ter uma que é assim, ó, sem essa partinha aqui, para quem quiser usar o botão imantado. Daí, vai colocar o botão aqui, né? O botão imantado aqui antes de fechar, tá bom? Para quem não tem a bordadeira e quiser fazer na máquina de costura, aí vocês têm aqui, ó, para botões imantados, esse modelo aqui, parte 1, parte 2, ó. Vai recortar, colar direitinho uma parte sobre a outra, estão vendo ali, ó, a luz? E aí vocês têm esse modelo aqui. E tem o modelinho que é para botões de tic-tac também na máquina de costura. Então, agora, eu vou recortar aqui esse molde na linha.
Nós vamos pegar essas duas partes que tem tricoline dos dois lados. E em um deles, nós vamos marcar, vamos trazer aqui em cima, ó, vamos alinhar aqui base com base, papel com material. Em um deles, nós vamos marcar só aqui em cima, ó, só o lugar das tirinhas. Nós vamos posicionar, nós vamos colocar, encaixar aqui, ó, a tirinha na meia argola, ela tem 1,5 centímetro internamente aqui. Nós vamos alinhar aqui, ó, as extremidades e vamos trazer para cá, dentro desse espaço, colocando aqui para ela ficar alinhada aqui com essa margem. A gente pode até prender uma fita aqui para ela não sair do lugar. E a mesma coisa aqui do outro lado. Então, ficou assim, elas já estão aqui posicionadas. Agora, a gente vai pegar a outra parte. Não se esqueçam que a parte aberta, ó, a abertura onde a gente colou é embaixo, tá? Então, a gente vai pegar essa outra parte aqui do bolsinho, fazer a mesma coisa, alinhar aqui embaixo, extremidade. E vamos fazer as marcações agora. Vou fazer essa marcação, essa última aqui de cima, essa marcação e essa última aqui também. E vou passar um traço, encontrando os pontinhos, ó. Feito isso, a gente vai colocar esse daqui em cima desse daqui. Vamos deixar um com o outro. Vou colocar uns clipes. Pronto, ó, gente. Eu deixei alinhadinho aqui, como vocês podem ver. Prendi com um clipezinho, ó. Porque agora a gente vai levar ali pra máquina e a gente vai costurar sobre essa marcação que nós fizemos aqui. Então, essa costura já vai estar prendendo as tirinhas aqui dentro e vai prender uma na outra ao mesmo tempo. Aqui na tirinha a gente pode parar e dar mais um retrocesso. Então, ó, gente, a parte do meio aqui já ficou costurada, as alcinhas também já estão costuradinhas ali. Agora, a gente vai fazer a parte externa. Essa aqui nós vamos reservar. E a gente vai pegar agora, dessas aqui que sobraram, ó, vocês podem perceber que tem essa aqui que é maior e essa aqui que é menor. Essa aqui é a parte das costas e essa segue o mesmo tamanho da divisão ali do meio. Nós vamos pegar essa parte maior, abertura para baixo, e a carinha, a gente vai querer que ela fique assim, né? Quando a gente for abrir, ela vai estar assim, ó. Então, como que eu vou fazer para costurar ela? Eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Virei aqui, ó, carinha por cima aqui dessa extremidade. E para ficar bem retinho, gente, eu vou fazer um traço aqui, ó, de 0,5 centímetro para poder eu encostar a abinha. Olha, gente, daqui até aqui tem 0,5 centímetro para poder facilitar a gente conseguir deixar bem retinho. Então, essa extremidade aqui eu vou alinhar com essa linha que eu fiz aqui, ó. E para não sair do lugar, eu vou usar também uma colinha aqui. Quem quiser pode alinhavar, quem quiser pode ir direto. Eu gosto de fazer o uso da cola. Então, coloquei a cola ali. Vamos alinhar essa costura retinha aqui com essa marcação que a gente fez. Ó. Alinha aqui também. Vai ficar bem direitinho. E para não correr o risco de, na hora que a gente costurar, se a gente começar daqui e empurrar o tecido, a gente vai começar do meio a costura. Vai do meio para lá e dessa outra metade para cá, para poder ficar bem certinho e centralizado. Olha, gente, eu alinhei o pezinho da máquina aqui com a cabecinha do ursinho, com a extremidade aqui da abinha, para a gente poder costurar no meio até o final e depois o outro lado. Prontinho, olha como que ficou aqui, a parte interna ficou assim. E agora a gente vai dar continuidade na montagem. Bom, gente, agora é a montagem final. Nós estamos aqui, ó, com a parte
de trás da bolsinha, a abinha junto, as repartições e a parte externa, final. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos posicionar, primeiramente, as divisões, ó, que já tá tudo certinho aqui. A gente vai alinhar essa parte aqui com essa de trás. E nós vamos costurar somente essa parte. Essa aqui nós vamos segurar, ó. Tanto ela quanto a tirinha. Nós vamos segurar e vamos costurar somente essa parte em toda a volta. Olha, eu tô usando o auxílio do meu imã, do meu guia de costura aqui, e vamos lá. Olha, gente, costura feita em toda a volta, no primeiro bolsinho. Agora, nós vamos pegar o outro com o lado principal aqui pra frente. E nós vamos clipar esse aqui agora, ó. Da mesma forma, vamos pegar aqui nessa parte arredondadinha, vamos alinhar. Então, agora a gente vai lá pra máquina costurar somente esses dois agora que estão clipados. Agora, nós vamos pegar essa parte que já tá costurada, essa tirinha aqui, vamos jogar pra trás, ó. Vendo? Vamos jogar pra trás aqui, pra poder costurar só essa partezinha aqui. Olha, gente, costura feita. Então, nós temos aqui dois bolsinhos, na verdade, três. Ó, um bolsinho aqui para colocar o celular. Esse aqui principal, que é o da frente, para você colocar também cartões, o que quiser. E ainda, como a gente fez essa costura de unir as duas repartições, os dois bolsos, ficou aqui um terceiro bolsinho, que cabe até um óculos, né? O que você quiser, o que você desejar. Então, a gente fechando a bolsinha, ela vai ficar assim, ó. Estão vendo? Aqui a gente tem o lugar do botãozinho para colocar o tic-tac. Então, na hora de posicionar o botãozinho aqui, lembrem-se de deixar um pouquinho, não colocar tão assim certinho, ó, porque aqui ele tá fechado. Na hora que a gente colocar volume aqui dentro, né, o celular, alguma coisa, então isso daqui vai estufar, que a abinha vai subir um pouquinho. Então, deixa um pouquinho para cima aqui. Estão vendo aqui, ó, uma distância de um dedo aqui, você já tem um espaço legal. A alcinha, gente, vocês podem fazer a alcinha do jeito que vocês preferirem. E aqui a gente vai colocar um mosquetinho. Olha, tem uma alça pronta aqui. Ela não combina muito aqui, mas eu vou fazer uma de barbante, que vai ficar mais bonito. Mas só para mostrar para vocês que ela tem um mosquetinho aqui, ó. E a gente vai prender aqui nas laterais. Olha, que lindo que vai ficar. Vou colocar o botãozinho aqui. Olha, gente, como o meu balancinho, ele não é atrelado, não é pregado em uma tábua, eu encaixo ele lá dentro, para poder apertar. Olhem que fofura de bolsinha, gente. Olhem isso. Ó, nós esperamos que vocês tenham gostado e desejamos que vocês façam muitas bolsinhas e que vendam muita coisa linda por aí.